Quero desejar, a princípio, uma boa noite a todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, e dizer que essa noite é uma noite especial, por podermos, mais uma vez, falar do amor de Deus, falar dos grandes feitos que Ele tem feito durante todo o tempo. Eu convido aos irmãos que estão em casa, até mesmo você que não é crente, que não confessou ainda a sua fé, mas hoje você abrir sua Bíblia para nós meditarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, que inicialmente vamos dar início com o texto que está em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Tem como texto Abraão, que antes era chamado Abrão. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos parar a leitura por aqui, porque esse texto ele é bastante conhecido, até mesmo por quem não é crente. Abrão é um personagem da Bíblia, o qual muita gente conhece, já ouviu falar da sua história. Ele é tido como o amigo de Deus, o homem que falava diretamente com Deus. Deus revelava a Abraão a sua palavra e as suas promessas. Abraão, ele é de uma família que depois da inundação da arca de Noé, após o dilúvio, ele algumas gerações depois do dilúvio, é filho de Terá. Abraão, ele tinha 3 irmãos. Ele, na verdade, Terá tinha 3 filhos: Abraão e mais Naó, e o seu irmão Harã. Quando eles saíram da sua terra, que era Ur dos Caldeus, ele, na verdade, buscava fazer a vontade de Deus. Nós vamos dar um título a essa ministração, que é Caminhando para a Terra Prometida. Então, essa foi a caminhada que Abraão, o pai da fé, ele teve. Abraão, como nós podemos ler um pouco, Abraão, ele saiu da tua terra, da sua terra, da terra o qual morava com seus pais e seus irmãos. Ele, na verdade, obedeceu
a um chamado de Deus. Foi a primeira coisa que Abraão fez. Obedecer a um chamado de Deus. Aonde ele deixou para trás todas as coisas que ele, na verdade, tinha como sendo preciosas aos nossos olhos. Abraão, obedecendo o chamado, quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não hesitou em momento algum fazer aquilo que Deus lhe havia proposto, deixando para trás todas as coisas do qual ele ou a pessoa comum tem um apego, deixando a sua terra, indo para uma terra o qual para ele seria desconhecida, deixando a sua parentela, todos os seus parentes, irmãos, sobrinhos, somente levando consigo Ló. E a partir dali, Abraão ele traça uma trajetória, o qual Deus já havia colocado em seu coração. Ele passa a andar por vários lugares. Então, como o tema dessa ministração que acabei de falar, caminhando para a terra prometida, é a caminhada que Abraão fez durante certo tempo da sua vida. A Bíblia diz que Abraão ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Só que antes disso, eles moravam em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra da Mesopotâmia, era um lugar das antigas civilizações da Mesopotâmia, onde ficava no extremo de onde ele iria se assentar com a sua família. E estando ele em Harã, que era uma terra que ficava a 640 quilômetros, aproximadamente, de Ur dos Caldeus, e Harã, ele começou a caminhar. Eu pesquisei, e através das pesquisas, eu encontrei que Harã significa ressecado. É um lugar que ele é banhado pelo rio Eufrates e outros rios, mas é uma região seca, apesar de tudo. Ela tem ao seu entorno alguns rios, mas ela é seca, é uma terra seca. Portanto, ali, Abraão ficou durante um determinado tempo, e como eles não tinham o deslocamento através de carro ou mesmo de cavalos, eles caminhavam e demoravam muito tempo para se deslocar de uma região para outra. Então, Abraão, chegando em Harã, ele encontrou um território, uma terra ressequida, encontrou uma terra que não era própria para que ele criasse, para que ele cuidasse dos seus animais, para que ele tivesse bom êxito naquele lugar. Então, o que nós podemos perceber é que Deus, primeiramente, ao fazer um chamado a Abraão, ele lhe faz promessas. Deus faz promessa a Abraão. Primeiramente, ele chama, mas não é um chamado vazio, é um chamado baseado em uma promessa que Deus lhe faz. Ele diz, olha, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Então Deus começou a falar com Abraão, dizendo que ali, ou em outra terra que ele fosse, a terra prometida, que era o seu foco, seu objetivo de chegar a essa terra prometida, ele faria de Abraão, que era um homem só com a sua esposa, não tinha filhos, e vivia uma realidade bem distante daquela qual Deus lhe prometera. Além de fazer uma grande nação, como é que Abraão será uma grande nação se ele não tem nenhum filho? E se a sua esposa, Sarai, é estéril? Então, aos olhos dos homens, se torna quase uma missão impossível. É a primeira caminhada de Abraão, saindo de Ur dos Caldeus para Harã. Ele passa a perceber que as coisas não são fáceis, porque ele vai para uma terra ressecada, uma terra ressequida, e ali ele já encontra dificuldades. Não é diferente conosco. Todos nós, cristãos, todos nós que somos filhos de Deus, nós temos dificuldade durante a caminhada.
E aqueles que creem que Deus faz promessa, aqueles que creem que Deus fala através dos seus profetas, através dos seus pastores, daquelas pessoas que ministram a palavra e encontram nessa palavra um motivo para seguir em frente. Então Abraão considerou algo que era impalpável naquele momento. Ele estava distante. Abraão, ele chega a uma terra daquela bênção chamada, mas ao mesmo tempo tão perto, porque era uma promessa de Deus. Já é o começo da terra prometida, o qual Deus lhe havia feito a promessa. Siquém quer dizer ombro. Quer dizer, apesar das dificuldades encontradas nessa trajetória de Abraão, no longo percurso que ele teve, apesar da adoração a outros deuses, o qual aqueles povos, eles se rendiam, Abraão se manteve fiel. A fidelidade de Abraão também foi um dos, podemos dizer, dos pontos que fez com que Abraão se tornasse esse homem, porque ele não saiu do caminho do Senhor. Ele encontrou obstáculos, ele teve o seu chamado, a sua promessa, e ele não se desviou do caminho do Senhor. Ele se manteve fiel, se manteve firme com o objetivo. Então Deus o levou a Siquém, e eu pesquisei, Siquém quer dizer ombros. Abraão, ele foi levado sobre os ombros de Deus. Ele foi levado a uma terra distante, e Deus estava o apoiando. Deus, quando ele cansava, eu creio que Deus o animava e dizia, repousa nos meus ombros. Então, Siquém quer dizer ombros. E ali ele se demorou durante um certo tempo. Passou, já era ali uma região que estava quase fronteira. Já era a terra prometida, Canaã. E essa terra prometida, Deus disse que manaria leite e mel. Leite e mel. Ou seja, essa terra não lhe faltaria nada. Ele teria todas as coisas que uma boa terra pode dar. Todos os frutos que uma terra boa pode dar a quem planta. E Abraão, juntamente com a sua família, com seus servos, ele acreditou. Disse mais Deus a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estendeu ainda mais a bênção sobre Abraão, dando-lhe a certeza de que aqueles a quem abençoarem seriam abençoados. Porém, aqueles que amaldiçoassem a Abraão seriam amaldiçoados. E Abraão, através da sua família, da sua herança genética, Deus disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque através de Abraão, ele posteriormente teve um filho, o filho da promessa, Isaque, depois Jacó, e daí por diante Jacó, dele saiu as 12 tribos, o qual você percebe que há uma trilha, há um caminho messiânico até chegar em Jesus. Então, todos conhecem a Jesus. Por mais que o mundo não queira conhecer Jesus verdadeiramente, mas já ouviram falar de Jesus. Por isso, disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque ele faz parte dessa geração. Então, nós percebemos que na caminhada para a terra prometida, Abraão, ele já passou por alguns bocados. Ele teve que sair da sua terra, caminhar bastante, sofrer em meio àquela situação. Teve que se desviar da adoração aos deuses daquelas terras que estavam ali em Canaã. E ali Deus deu o comando para Abraão. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Ló era o seu sobrinho. Tinha Abraão 75 anos. Então, nós podemos perceber que a idade ou uma promessa, ela se cumpre no tempo de Deus. Abraão tinha 75 anos e Deus, ele começa a prometer coisas a Abraão. Muitas vezes nós recebemos promessas de Deus e achamos às vezes que nós somos velhos para alcançar, ou que mesmo que nossos filhos não alcançarão essa bênção ou essa promessa. Mas Deus, o tempo de Deus, ele é diferente. O tempo de Deus, ele não é como o nosso.
A Bíblia diz lá em Isaías 55, diz que assim como os céus são mais altos que a terra, o conhecimento de Deus está acima dos nossos caminhos, eles são mais altos. Da mesma forma, a forma como Abraão recebe, ele resolve crer e com 75 anos ele sai peregrino ao deserto. Ele, sua mulher e todos os seus bens. Quer dizer que Abraão era um homem que tinha muitos bens, era um homem que tinha seu gado, que tinha servos, e diz mais à frente que levou inclusive as pessoas que já cresceram em Harã, ou seja, que acrescentaram o seu rebanho, que cuidavam das suas coisas. Então ele não foi sozinho, ele foi juntamente com essas pessoas, e dali de Siquém, Deus começa a falar com ele. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, atravessaram Abraão até a terra de Siquém. Siquém era uma terra que posteriormente, ou logo mais tarde, depois de 2 gerações após ele, o seu neto, Jacó, ele teve um encontro com Deus. E é chamado Betel, casa de Deus. Antes era chamado Cidade Luz. Então ali, Abraão começa a ter esse encontro com Deus, começa a se aproximar de algo palpável, de algo que estava próximo daquilo que Deus havia lhe prometido. Abraão começa a enxergar Betel, a casa de Deus, ou seja, ele já estava em um caminho, estava na terra prometida, o qual Deus havia lhe dado como sendo aquilo que ele iria alcançar. E ele estando na casa de Deus, ali ele edificou um altar. Então Abraão, recebendo a promessa e cumprindo o seu chamado, Abraão foi fiel a Deus, porque ao chegar naquele lugar, a primeira coisa que ele lembra é de edificar um altar, é de levantar um altar ao Deus que o havia lhe tirado de Ur dos Caldeus. E agora ele estava na cidade Luz, na casa de Deus, como assim era chamado Betel. Então ali ele edifica um altar ao Senhor. Então nós podemos olhar para nós nessa noite. Nós temos alcançado tantas bênçãos. Deus tem cumprido a sua promessa na vida de muita gente. Apesar das dificuldades, Deus ele tem cumprido com aquilo que ele tem falado em sua palavra. E as promessas elas sempre vêm. Mas nem sempre nós fazemos como Abraão faz. Como Abraão fez. De ao chegar naquele lugar, ao chegar na terra o qual Deus prometera, na casa de Deus, e ali edificar um altar ao Senhor. Mas ele fez isso porque ele viu que não era por seu esforço que ele estava ali, mas porque Deus havia o levado diante de muitos obstáculos, até então nos seus ombros, e alcançado a terra prometida. E a Bíblia diz que ali, em Siquém, ele adorou o Senhor, ele levantou o altar, prestou um culto, sendo grato ao Senhor. E mais uma vez Deus renova a promessa com Abraão. Ele diz, darei à tua descendência esta terra. E ele foi grato. Abraão levantou esse altar e cumpriu aquilo que todo cristão, bom cristão, deve fazer ao receber algo. Devolver ao Senhor em forma de adoração, devolver ao Senhor em forma de culto, em forma de gratidão, aquilo que nós recebemos do Senhor. Se você for olhar para o seu dia hoje, você vai perceber que você recebeu algo de Deus. Que Deus lhe proporcionou algumas coisas maravilhosas. E eu lhe pergunto, você tem sido grato com Deus? Você tem devolvido em forma de gratidão aquilo que Deus tem lhe dado? Você tem lembrado de Deus esses dias? Então, faça uma reflexão e dentro do seu coração, veja se você teve o mesmo sentimento que Abraão teve. Ou se você está, sim, calado, ou se você não corresponde
aquilo que Deus está lhe dando. Eis que Abraão chega em Betel, na casa de Deus, assim denominado no hebraico, e ele recebe um chamado de Deus. Ele deveria ir ao Negueb. Negueb era um lugar montanhoso, era um lugar o qual era uma região deserta. Deus, ele resolve provar Abraão, colocando numa região desértica. Após ele perceber que alcançou ou que viu a terra prometida, a grande Canaã, ele resolve colocar Abraão para caminhar mais. E caminhando para essa terra prometida, ele se depara com uma região qual ele talvez não quisesse estar naquele momento, em Negueb. Essa região, quando é desértica, falta tudo, principalmente para quem tem o que Abraão tinha, fazendas, gados, os animais para beber. Então, o que o homem faz quando está no deserto? Quando você passa por uma situação que você não queria estar vivendo naquele momento. Na nossa visão humana, natural, é você olhar para Deus e dizer: Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que cumprir essa etapa da minha vida? Abraão, ele foi fiel a Deus mais uma vez. Ele esteve ali, não negou o Senhor, ele continuou firme com o mesmo propósito. Ele esteve ali e mais uma vez ele passa daquela etapa da sua vida. Na caminhada, nós teremos que passar por situações ou por regiões montanhosas, desérticas, onde nós seremos provados, onde nós seremos colocados à prova. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos como Abraão, perseverantes, que nós sejamos fiéis como ele, em não murmurar ou em não maldizer aquele Deus que diz que amaldiçoaria aqueles que te amaldiçoarem, e que bendiziria aqueles o qual o abençoassem. Abraão foi fiel até aqui. No entanto, mais uma vez, Deus faz com que exista uma grande fome naquele lugar. Uma fome o qual iria atingir o próprio Abraão. Que estando na terra prometida, ali lhe falta o sustento, lhe falta o alimento, e ele tem que descer para o Egito. Abraão estava na terra prometida, mas na terra prometida falta algo, falta aquilo que ele buscava, o principal, o alimento para o seu gado, o alimento para a sua família. E ele, sem consultar a Deus, ele vai ao Egito. O Egito, como nós conhecemos, ele representa o mundo. E se você pesquisar, você vai ver que Egito, ele significa terra negra, terra negra. Por que terra negra? Porque fazia referência às águas escuras do rio Nilo. Então Abraão estava no Egito, estava numa terra negra, numa terra desconhecida, uma terra o qual muitos não queriam estar. Abraão ali, ele não levantou altar. Abraão, ele não lembrou naquele momento que o mesmo Deus que havia levado ele à terra prometida, Canaã, Siquém, ele não lembrou de Deus naquela hora. Ele, na verdade, não levantou o altar. Muitas vezes nós somos assim, diante das dificuldades. Quando nós estamos no mundo, ou quando nós estamos no Egito, que representa o mundo, em meio a situações adversas, em meio às circunstâncias, a gente não lembra do Senhor. A gente esquece do Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil, atualmente, onde as pessoas temem, onde as pessoas perdem a confiança no
no Deus Altíssimo. E muitos esquecem até do seu chamado. Muitos esquecem que Deus o chamou e que na sua caminhada, no seu chamado, não teriam só momentos bons. Existiriam momentos que você vai ter que passar por cima de situações que você, com o olho natural, acha que não vai passar. Deus, Ele nos faz provar nossa fidelidade. Aquilo que nós somos provados pelo fogo diante de situações que, às vezes, você pensa que não é de Deus. No deserto, você passa, falta sede, falta água para matar sua sede, falta o alimento para o seu gado. Mas no Egito, existem situações onde o próprio homem ele é levado à morte. E é assim que a Bíblia diz. Que no Egito, ou no próprio mundo, nós somos levados à morte todos os dias. Que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. E era assim que estava Abraão naquela hora. Ele estava numa terra negra, numa terra onde prevalecia o pecado, aonde tinha todas as situações para que ele duvidasse da promessa de Deus. Ali Abraão mentiu, através dos comandantes da guarda, por medo de ser morto. Ele mentiu a respeito da sua esposa, porque ela era muito bela, uma esposa bonita, e ao chegar naquela terra ele combinou com ela, e por medo de ser morto, ela dissesse que era sua irmã, não falasse que era sua esposa, para que, por amor a ela, eles conservassem a sua vida. Ali Abraão já cometeu um erro, ele cometeu um pecado da mentira, ele mentiu, e Deus, por certo tempo, a gente acaba saindo do caminho dele, ou se desviando dos princípios de Deus, daquilo que nós temos como verdade, daquilo que nós aprendemos através da palavra que é o correto, e que é o caminho para nós chegarmos até Deus. Mas em certas ocasiões nós esquecemos dos princípios de Deus. Em certas ocasiões da caminhada, nós somos obrigados, ou escolhemos da pior maneira, passar de fase. Foi assim que Abraão fez. Para passar de fase do Egito, ele mentiu. E Faraó, por ter acometido de grandes enfermidades, resolveu mandar Abraão embora daquele lugar. Então Abraão ele começa a fazer a mesma trajetória, mas só que agora ele retorna para a terra prometida. Ele já havia passado pelo fogo, havia passado pelo deserto, havia estado naquele lugar no Egito, na terra escura, uma terra desconhecida. Então ele resolve voltar. Deus traça novamente a trajetória de Abraão até retornar à terra prometida. O que essa palavra tem a nos dizer hoje, trazendo como exemplo o próprio Abraão? É que a nossa caminhada ela não é diferente da de Abraão. É uma meditação. Você que está agora nos ouvindo, está nos vendo, medite. O que você tem recebido como promessa da parte de Deus? O que Deus tem feito para você? Você tem levantado o altar de adoração a Deus? Você tem sido grato a Deus por todas as coisas que tem recebido? Às vezes você vai passar por Harã, você vai passar por Siquém, você vai passar até pelo Egito. Mas uma certeza você tem que ter, é que Deus ele está contigo. Deus ele não te abandona. Deus ele não te deixa em hora alguma. Ele espera sempre que você esteja firme. Ele espera sempre que você esteja com o seu propósito de pé. Que você entenda verdadeiramente o chamado, que você aplique os seus esforços na caminhada. Que você não desista, que você não desanime, mas que você se mantenha acima de tudo fiel para chegar à terra prometida. A terra prometida, ela não é aqui.
A terra que Deus nos promete por herança, ela é no céu. É uma terra o qual somente os fortes irão chegar. É uma terra que os fracos não vão conseguir chegar. Então, se faça um questionamento nessa noite. Olhe para a sua vida, assim como eu tenho olhado para a minha. Tenho visto que Deus, Ele tem sido comigo. E eu tenho, sim, passado por dificuldades. Quem sou eu para dizer que não tenho dificuldades? Que não enfrento todos os dias problemas longe de mim? E agradeço a Deus, porque através dessas dificuldades é que eu vou construindo uma história com Deus. É que eu vou, através dessas experiências, me fortalecendo o meu laço, o meu vínculo com Deus. Era assim com Abraão. Nós temos que agradecer em cada etapa dessa caminhada. No caminho nós teremos dificuldades. No caminho nós teremos que, às vezes, cair. Às vezes você não tem forças para levantar o altar perante o Senhor. Mas Deus, Ele tem uma palavra para você. Não desanime. Não fique no chão. Não acha que o medo, que essa situação que está vindo sobre você, irá lhe matar. Não. Levante um altar de gratidão agora a Deus. Edifique o seu altar, se ele está caído, se você não tem forças para adorar a Deus. Olhe para Ele e espere nele, porque Ele vai se chegar a você. Se formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Se reconhecermos Deus e as suas promessas e não desanimarmos, Deus jamais Ele deixará de cumprir. Então, nessa noite, guarde com você. Guarde com você, primeiramente, o seu chamado. Para que Deus tem lhe chamado? Todos nós temos um propósito de vida. Deus não nos criou simplesmente para nós sermos homens comuns. Deus nos criou com um propósito, com um objetivo. Se questione, qual o meu propósito, qual o meu objetivo? Outra coisa, Deus, Ele tem promessa. Se Ele lhe chamou é porque Ele tem promessa. Acredite nas promessas de Deus. Busque, sim, estar aliado com Deus, para que Ele realize suas promessas. Como é que eu vou me manter aliado com Deus nas dificuldades? É você reconhecendo as dificuldades como porta de oportunidade para Deus trabalhar em sua vida. Reconheça e seja fiel. Então, se você for fiel, Deus, Ele vai fazer você chegar à terra prometida. E as bênçãos virão. Então, são 4 palavras que eu quero que você lembre nessa noite. Primeiramente, que você tem um chamado. Segundo, que através desse chamado, Deus, Ele tem promessa em sua vida. Em terceiro, que você tem que se manter fiel. Para quê? Para que você receba, através das promessas, a bênção de Deus. Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço a Deus pela oportunidade. Quero aqui, de onde você estiver, às vezes você que está nos escutando, você está no momento no qual você não crê mais, qual você não tem forças para levantar o seu altar. Baixe sua cabeça, baixe sua fronte, peça a Deus nessa hora que Ele lhe fortaleça, que Ele lhe dê graça, e que assim você se anime nessa caminhada. Não desista nas etapas que você acha que vai ser consumido. Não, continue firme, continue com o mesmo propósito do início. Lembre do seu chamado, lembre das promessas de Deus e seja fiéis a essas promessas. Seja fiel a essas promessas que Deus será fiel a você. E recebam a bênção do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória ao Deus.